Fala minha gente, como vão todos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e hoje estamos aqui, dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? Uma data muito importante, vale lembrar. E eu vou fazer uma ilustração aqui, uma pintura meio rápida para celebrar esse dia, né? E não só o dia, o mês todo de junho. Eu queria até ter começado a fazer essa ação antes, mas putz, estava muito corrido, mas eu ainda vou aproveitar, o dia é muito marcante, eu arrumei um tempo aqui para fazer essa pintura hoje, inclusive também em parceria aí com uma empresa que se chama Carlotas, que é inclusive da minha prima, né? Minha prima, a gente conhece desde que ela nasceu, porque eu sou mais velho, sou idoso já quase. E sempre tivemos muita afinidade e ela, depois de um tempo, se envolveu com trabalhos de arte, educação, para trazer para empresas e outros lugares a fazer um tipo de consultoria a respeito da importância de entender sobre a diversidade, sobre empatia, sobre respeitar as diferenças, e eu sou super favorável a todos esses conceitos. Eu acho que é importante demais que a gente se una realmente para poder permitir que esses grupos de pessoas sejam mais aceitos do jeito que elas são e mudar a sociedade para melhor, né? Bom, vocês devem saber isso melhor que eu. Vocês são lindos. Toda vez que eu vejo que os comentários e tal, eu tenho a sorte de ter pessoas tão legais que se aproximam de mim. Acho que a pintura e a arte em geral fazem isso mesmo pela gente. Então eu vou dar um foco na pintura e falo um pouco mais. Não sou tão especialista no assunto também, né? Não sou especialista no assunto, inclusive. Minha especialidade realmente é desenho e pintura, mas sou sensível ao assunto. Eu acho que ele deve ser discutido, debatido, trazido mesmo para as escolas, inclusive, para todo lugar. Daí tem que falar disso, não pode esconder, né? Então, o que eu vou fazer é uma ilustração com um personagem do Kung Fu Gandia, que é a minha HQ, inclusive, que eu estou produzindo o roteiro. Uma hora eu vou voltar a falar dela, porque é o projeto que eu mais gosto de todas as coisas que eu faço na minha vida. Então, vou matar a saudade do Juan Tinkai e do Azulão, que é o burrinho dele de estimação. O Juan, para quem não conhece, é o mongezinho da série Kung Fu Gandia. E o Azulão é o burrinho de estimação dele. Nessa pintura, eu vou tentar fazer mais rápido, eu sempre falo isso, depois quando eu vejo passou uma hora, ainda estou lá fazendo a segunda parte do vídeo, mas eu vou tentar fazer mais rápido, e eu vou tentar fazer com uma pegada um pouco mais de sketch, um pouco mais aguado, com arte final. Vocês vão reparar, é importante quando a gente pinta, né? Importante sim, é interessante quando a gente desenvolve uma técnica de pintura, que eu percebi isso mais pra frente, é ter níveis diferentes de finalização, certo? Existem... não é porque eu tenho uma técnica que eu tenho que usar ela plenamente, sempre. Dependendo do trabalho, principalmente se você for fazer quadrinho com tinta. Eu não preciso usar a minha técnica plena de pintura em todos os quadros de uma parte de quadrinho que eu vou fazer pintada, certo? Tem vários, se pegar o Quais Escolhe Gundum, que também vou falar mais em breve aí, eu vou mostrar para vocês com detalhes e fazer algumas coisas, vocês vão ver. Em quadrinho, eu uso muito também o guache aguado para resolver. Que o guache aguado, tá vendo aqui no cantinho? Ó, você viu que eu privilegiei bastante a paleta com essa câmera. O guache aguado, que é uma espécie de aquarela. Por exemplo, o Juan Tinkai, que é esse personagemzinho, ele tem a pele amarela. Amarelo mesmo, tipo Simpsons, tipo Bob Esponja, na verdade. Eu me inspirei no Bob Esponja. Se você olhar o dentinho dele, a cor da pele dele, inspirar é um jeito bonito de falar que eu copiei. Ó. Então, eu vou parecido com uma aquarela. Eu não preciso me preocupar muito com acabamentinhos, porque depois eu ainda posso vir com o guache branco. Mas, ó... Por que eu começo com o amarelo? Porque o amarelo é a cor mais arredia. É a cor que mais sofre alteração por qualquer coisinha. É difícil de controlar o amarelo. Então, é prudente, estratégico, até, dizendo assim, que eu comece pelo amarelo.
Porque depois meu pincel vai estar sujo, a paleta vai estar mais suja, ele vai encostar em outras cores. Daí a roupinha dele de monge é laranja. Laranja, eu não preciso me preocupar porque o laranja cobre bem o amarelo. Então eu faço ele já por cima do amarelo. Esse jeito de trabalhar a cor é um tanto diferente do tipo que eu trabalho pintura. A cor na pintura. Isso aqui é mais parecido com o que é chamado de vez em quando de cor local. Certo? Pintura em quadrinho também, por exemplo, você faz a cor base, sei lá, que é uma cor mais chapada, que dá a cor do objeto, não é tanto pela luz, né? Na pintura mesmo, mais tradicional, eu pinto mais em função da luz do que em função da cor dos objetos. A cor ela vai aparecer aos poucos, mas a luz é o mais importante. Muitas vezes quando eu estou pintando. Ó, agora que eu falei do laranjinha, quer ver? Ó? Tá vendo? O laranja ele cobre tranquilamente o amarelo. Mas o amarelo não cobre o laranja. Então eu vou começar pelo amarelo, né? Ultrapassando a área até do que ele precisa. A faixinha dele é verde, então não vou atropelar muito. Mas existe uma lógica que é importante saber e respeitar na pintura tradicional, da ordem que você vai colocando as cores, porque tem cor que sobrepõe muito bem a outra e tem cor que não sobrepõe. Como eu já falei algumas vezes no vídeo, aqui no coisa, eu não cheguei a estudar gouache, né? Não tem professor de gouache. Tipo, eu sou o professor de gouache que eu conheço. Antes de eu começar a dar aula com gouache, eu juro pra vocês, eu não achava. Eu até queria ter aula de gouache com alguém, mas não tinha. Hoje eu acho que já tem mais. E eu estava com cárcamo, né? Pintura a óleo. Já tive alguns professores de... Quer dizer, cárcamo aquarela. Pintura a óleo eu estudei com o Latorre, né? Que é um professor que dá aula na Belas Artes. É uma pessoa incrível. Com o Alexandre Heider, do Estúdio Plenaire, do Ateliê Plenaire. Incrível. E com Marcos Cláudio, também professor de plenaire de retrato. Esses 4 artistas são os artistas que mais marcaram o meu aprendizado de pintura. Né? O Cárcamo, o Latorre, o Heider e o Marcos Cláudio. Então, o meu conhecimento de pintura veio desses estudos de óleo e aquarela. Quando eu passei pro gouache... Então, né, até tem uma história, não sei se já contei aqui, mas... Que eu falei... Acho que já devo ter contado, porque eu falo várias vezes a mesma história. O cárcamo... Eu estava aquarela com cárcamo, estava super feliz aprendendo aquarela, mas eu queria pintar com gouache. Eu sentia... Quando eu brincava com gouache, eu sentia que eu gostava do que estava rolando ali, mas... era muito intuitivo, eu estava ainda perdido, eu não tinha tanta maturidade também artística, então você fica mais perdido num período aí, sem saber o que quer, né? Assim, eu sabia que eu queria pintar, desenhar, mas não sabia exatamente a técnica que eu queria pintar, por exemplo. Né? Eu achava que tinha que escolher, na verdade, você não precisa escolher. Se chegar a ter uma técnica que você usa muito mais do que as outras, e acaba virando a sua técnica de pintura, isso pode acontecer ou pode não acontecer. Você pode pintar sem ter uma técnica específica, sempre pintando, experimentando e tal. Mas para mim naturalmente aconteceu. Naturalmente eu fui parando de pintar com aquarela e óleo, que óleo era a técnica que eu mais pintava, na verdade, quando eu comecei a pintar. E quando eu me dei conta, eu já estava há mais de um ano só pintando com gouache, sem ter percebido. Porque você pensa, eu tava lá, tinha as tintas, eu falava, vou fazer um gouache, fazer uma aquarela, fazer um plenaire de óleo, fazer isso, aquilo. E tocando a vida, né, sendo feliz. Daí, naturalmente, eu comecei a optar mais pelo óleo, pelo gouache, sem nem notar. Sabe quando eu notei? Quando eu fui
fazer um artbook. Inclusive eu tenho artbooks, viu, galera? Uma hora eu vou falar deles. Se alguém quiser comprar, tem como. Sei lá, quiser ter um livro com umas pinturas minhas, eu tenho alguns aí que eu fiz no passado. São pequenininhos, baratinhos até. Mas os artbooks, eu fiz 2 por enquanto, que se chama Pintura Relâmpago, inclusive. Que são compilações de pinturas de um período da minha vida aí. Eu pego 2, 3 anos de pintura, seleciono um tanto que eu gosto mais e imprimo num livrinho. O primeiro que eu fiz tinha óleo, aquarela e guache. Daí, no segundo, depois de 3 anos que eu fui fazer, eu fui olhar e daí que eu notei que só tinha guache. Eu não estava mais pintando com óleo nem com aquarela. Então, se você vê o que houve, eu não escolhi. Quando eu me dei conta, eu já tinha feito a transição para o guache. E eu acho que é bom quando é assim, natural. Sem muita forçação. Sabe o que eu me forçava? Eu me forçava a pintar com acrílica. Eu achava que tinha que aprender acrílica. Eu não gosto, nunca me dei com acrílica. E eu me forcei a pintar com acrílica para ver, pô, às vezes é frescura, né? Tô aqui só porque tô acomodado. Mas realmente a acrílica, principalmente a etapa de opaco da acrílica, que me incomoda, né? O branco da acrílica e as áreas de luz com acrílica eu acho desgastante. Porque parece que eu tenho que ficar fazendo várias vezes ou comprar uns mediums e ficar misturando na acrílica para ela ficar com densidade de tinta óleo. Mas se eu vou comprar um produto para misturar na acrílica para ficar com densidade de tinta óleo, na boa, eu pinto com tinta óleo. Eu já gosto de tinta óleo, eu já sei pintar com tinta óleo. Daí assim, eu descartei a acrílica da minha vida, por exemplo. E tem um incômodo que eu tenho com a acrílica, a bronca, ela destrói a paleta, se secar na paleta, destrói o pincel, se secar no pincel, ela seca muito rápido, vira um plástico super aderente. Então, se você não tiver uma técnica adaptada para pintar no tempo de secagem da acrílica, dá ruim também, sabe? Então, por essas e por outras, eu acabei nunca desenvolvendo a acrílica, mas também, como eu falei, eu não fiquei forçando, eu forcei um pouquinho. Até eu entender. Quando eu comecei a fazer 1, 2 pinturinhas que eu falei, não, beleza, se eu quisesse pintar com acrílica, agora eu já posso dizer que eu conseguiria. Daí eu nunca mais pintei com acrílica. Então era só... o que eu tinha mesmo era o desafio intelectual. Eu queria sentir que eu sabia, se eu quisesse, eu sabia pintar com acrílica. Eu sei, né? Na verdade, eu consigo, mas é o que eu falei. Eu acho muito desgastante fazer as áreas de luz com a tinta densa, igual eu tô fazendo com guache. O branco do guache e o branco do óleo são bem mais opacos. Então acabou que a acrílica, como o resultado da acrílica também é muito parecido com o do pintura a óleo, e eu já tenho óleo no meu repertório, a acrílica não ficou. Aquarela, não vou falar que corre esse risco, mas corre. Porque o guache aguado, pra mim, já é muito parecido com a aquarela. Então, às vezes, se eu tô afim de fazer uma aquarela, eu não vou pegar um estojo de aquarela. Eu pego o guache e trabalho ele aguado e eu já mato saudade da aquarela. Não é a mesma coisa. O guache ele tem uma densidade diferente. Não é densidade, a densidade se controla com a água. Ele tem uma composição diferente mesmo da aquarela. Mas não é tão diferente a ponto de você não conseguir se divertir bem, fazer um trabalho com guache aguado. Até as pessoas acham até que é aquarela. Dependendo de quem estiver vendo. Então, técnica de pintura para mim foi surgindo conforme primeiro uma curiosidade e depois naturalmente eu alinhei as minhas vontades ali e migrei, vamos dizer assim, para uma técnica só, né? Ó, isso que eu tô usando aqui agora, galera, esqueci a orelhinha dele. É uma das coisas mais lindas. Isso aqui se chama cinza cromático. Vocês estão vendo? É um esverdeado, mas ele é cinza. Cinzas cromáticos, cinza a gente considera um neutro. Né? Porque o cinza, cinza mesmo, branco, preto misturado, ele não é uma cor. Ele é um tom mais neutro. Agora, o cinza cromático é o cinza levemente entonado.
Ficou um burrinho com orelha de coelho, né? Kung Fu Ganja, pra quem não conhece, é uma série de webcomic. Que eu preciso voltar a atualizar ainda. Eu preciso voltar a produzir, na verdade. Eu fiz o volume 1, e daí depois eu comecei a escrever o volume 2, daí eu comecei a escrever em linhas gerais a história inteira. Eu até tenho falado para as pessoas mais próximas aí, eu tô quase começando a fazer essa promessa em público. Mas é porque não é uma promessa, é uma constatação praticamente. Eu vou ficar fazendo Kung Fu Ganja até eu ter uns 50 anos de idade aí, pelos próximos 10 anos pelo menos. Porque eu tô apaixonado pelos personagens, cara. Assim, eu tô adorando escrever. Eu fico um tempão escrevendo, mas eu tô escrevendo. A história ficou tão épica e longa que eu não posso mais ter pressa agora. Tem que ficar fazendo. Mas eu não posso parar também, que senão não sai. Então eu nem. Por exemplo, eu tô até reimprimindo aí, fazendo as campanhas para reimprimir os quadrinhos que eu já tenho esgotados, porque eu não pretendo desenhar outro projeto que não seja Kung Fu Ganja até eu acabar o Kung Fu Ganja. Vai demorar. Fico fazendo essas promessas em público assim, que é pra daí praticamente não ter escapatória. Então, reparem o que eu falei. Até eu tava conversando com uma moça hoje no Instagram, perguntando de curso, de não sei o quê, e perguntou de ilustração. Pra mim, esse acabamento que eu tô dando hoje, que vocês vão ver, é uma coisa muito linguagem da ilustração mesmo, do quadrinho. Tá vendo que aquela cor de base amarelinha, ó, agora eu tô vindo com violeta, que tá fazendo o papel do preto. Eu não vou usar preto. E ó, como já começa a aparecer. Eu ainda não fiz a arte final. Vocês vão ver que se eu voltar agora fazendo uma espécie de arte final, o desenho já ganha muito acabamento. Porque, como eu falei, essa abordagem não é a abordagem da linguagem de pintura mais clássica. Aqui é o que eu chamo de linguagem mais da ilustração. Não que eu não possa usar pintura clássica na ilustração, né? Mas a pegada da pintura clássica, ela toma um tempo que às vezes você não está disposto, ou não é um trabalho que dá para você dedicar aquele tempo que a pintura mais clássica pede de execução. Daí você eu guardo a técnica da pintura mais clássica como uma arma mais potente que eu não vou usar o tempo todo. Porque se eu escolher usar, ela tem que ser uma situação que valha muito a pena colocar essa carga de horas a mais de trabalho, né? Como eu até falo, então trabalho, né? Quando eu falo trampo, galera, quando eu uso a palavra trampo, só para explicar o meu vocabulário aí, vai. Vamos dizer assim. Trampo pra mim é job, sei lá, é trampo pra alguém, né? Encomenda. Acordo, uma negociação financeira. Alguém vai me pagar para eu fazer um desenho. Isso é trampo. Eu já falei algumas vezes aqui. O único jeito que eu tenho, o jeito que eu tenho de lidar com trampo é não me sentir um artista. Porque um dos maiores tretas que eu vejo rolar com o trabalho de amigos meus, ou alunos, quando vão falar, é a pessoa entrar em conflito artístico com o cliente. Geralmente, o que é o conflito artístico? O cliente quer mudar um negócio que você não concorda.
O cara fala, esse vermelho aí, eu não quero vermelho, eu quero azul. Você fala, pô, mas azul vai ficar horroroso. Às vezes você não fala, né? Porque ofende. Falar que a alteração da pessoa vai deixar horroroso. Mas muitas vezes deixa. Quer dizer, depende do cliente. Mas trampo, em geral, você está sempre no risco. Porque na hierarquia, na escala hierárquica, você não é quem vai definir as coisas. É outra pessoa que vai fazer isso. Por isso que a situação muda. E por isso que eu não posso me sentir um artista. Porque se eu me sentir um artista, eu quero definir as coisas. Eu quero ter a voz né, que dá a palavra. Eu quero ter a palavra final, na verdade, é isso. Então eu só posso ter a palavra final quando eu faço meus projetos pessoais. Isso não quer dizer que eu sou intransigente. Eu ouço críticas de amigos meus e eu mudo coisas, ideias, porque alguém falou, cara, por que você não faz assim, ó, assado? Ó, esse personagem. Mas eu mudei porque eu quis, né? Não é que alguém mandou, falou, ó, esse personagem eu não quero assim, eu quero assado. Daí eu vou lá e mudo. Não, o projeto é meu. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser apoiar todas as campanhas aí de orgulho LGBT, ele vai apoiar, ele vai segurar a bandeira, que ele é o meu personagem e a gente é brother. Eu sei que ele concorda comigo. Né? Agora, por que eu falo disso? Porque quando eu pego um trampo, e no começo, quando eu era um artista mais novo, eu caía nesse sofrimento, eu ficava argumentando com o cliente às vezes. Mas isso, mas aquilo, mas isso não vai ficar bom. Como se fosse fazer alguma diferença na minha vida. Sabe qual a diferença que fazia? O trabalho ficava mais difícil de sair, ficava mais desgastante, e no final, você não tem como não fazer o que a pessoa quer. Porque é um acordo, é uma hierarquia, ela tá te pagando, você tá lá atendendo as necessidades dela, certo? Não sei se eu tô sendo muito repetitivo ou falando uma coisa muito óbvia, mas é porque eu acho importante às vezes comentar o assunto, porque eu vejo pessoas caírem nesse conflito ainda. E artistas, às vezes, não iniciantes, sabe? Que ainda tem essa atitude. Pra mim é assim. Eu tô atendendo a necessidade do meu cliente. O meu acordo com ele é que eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para atender a necessidade do cliente. Seja um retrato, uma capa de um livro, capa de um disco, o que for. Agora, eu vou dar minha opinião. Ó, se eu achar que não é legal, eu falo. Falar, eu não sei, hein, por que a gente não faz assim? Mas a pessoa começou, não, é assim que eu quero, beleza. No geral, falar pra vocês, eu faço trabalho que nem meu nome eu peço pra pôr. Porque eu não é... Quando é muito diferente do que eu gosto, o resultado, eu não quero que as pessoas saibam que é meu. Não é nem tanto por vergonha, porque as pessoas nem veem mesmo, mas é por... eu não considero meu, eu não quero assinar um trabalho que eu não considero meu. Eu fiz pra outra pessoa e beleza. Assim, tá, entendo, isso não é uma regra, gente, por favor. Tem artistas que devem até discordar de mim ou ter uma visão diferente da minha e tá ok. O lance maior é você fazer as pazes com esse assunto. Você dar um jeito de resolver trabalho sem sofrer com as questões artísticas. Porque a gente, como artistas, dói, né? Fazer um desenho, pegar um desenho que você estava gostando e mexer e deixar ele com um resultado que você não gosta mais. Porque outra pessoa falou pra você, não é porque você... Né? Então, eu entendo, não é frescura, é doído mesmo passar por isso às vezes. Mas ao mesmo tempo, falar, eu sofria mais com isso quando eu trabalhava com publicidade, que hoje em dia eu não faço mais. Quando eu comecei a trabalhar com animação, pelo menos, talvez tenha tido sorte, os diretores que eu vinha trabalhar manjavam pra caralho. Então, toda vez que vinha uma alteração, não era uma alteração que eu falava, ai, que saco, vou ter que mudar isso aqui. Não, eu olhava e falava, caramba, o cara tá certo, olha que legal isso aqui. No geral, daí não é ruim, sabe? A alteração é ruim quando você não gosta do resultado, quando você tem certeza que vai ficar pior, mas quando a alteração vem pra melhorar, daí eu faço com prazer. Como eu disse, eu gosto de ter a palavra final, porque daí o resultado final vai ficar do jeito que eu quero.
Mas se alguém que tem a palavra final tem conhecimento pra caramba de causa, ela pode dar a palavra final que eu sigo o que ela falou e fica bom, né? Mas daí foi isso, foi quando eu fui para uma outra área, na verdade, que eu comecei a encontrar diretores e pessoas, ou editores mesmo, que eu admirava o conhecimento e a opinião e eu queria trabalhar com essa pessoa, receber aquela orientação. Daí eu me sinto um artista que está colaborando com outro artista, por exemplo, né? Meu trabalho fica muito melhor. Eu gostei muito de trabalhar, por exemplo, com o Victor Hugo Borges, que é o criador da série Historietas Assombradas. Eu trabalhei nas 2 temporadas do Historietas Assombradas, fazendo design de personagens. Não sei se vocês já assistiram, é bem legal. Procurem aí, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Victor Hugo Borges. O Jeff Costa, que fez o lead design, meio que fez uma, né, direção de arte ali também. Entre a gente, pelo menos, era ele que orientava o estilo. Que é o Jeff, que é o desenhista do Jeremias e outras coisas. Dama do Martinelli, a dançarina. Artista fodido também. Incrível. Talentoso. Gente boa pro caramba. Mas assim, trabalhar com o Victor, por exemplo, foi muito da hora. Aprendi demais. E ele é um cara que tem uma qualidade muito bacana. Ele sabe o que ele quer, ele sabe mostrar para você exatamente o que ele quer, porém, se você vem com uma ideia que soma, ele sabe ouvir e aceitar às vezes, e isso é da hora. Porque daí você se sente participando mais. Então assim, não é que ele vai ouvir qualquer coisa, né? Óbvio que não. Mas ele não tá fechado. Não é um cara mega controlador. Então isso aí fazia com que eu me sentisse mais à vontade para dar palpite, até para questionar alguma coisa que ele falava às vezes. E isso eu achei bem legal sempre. Sempre senti isso. Nas 2 temporadas que eu trabalhei com ele, por exemplo, eu senti que ele sabia aproveitar bem dos artistas que estavam em volta. Ao invés de tratar a gente igual bracinho que desenha pra ele, entendeu? Que é o que eu sentia quando eu pegava um trampo de publicidade, por exemplo. Eu não sentia que tinha espaço pra eu dar opinião e criticar. Era assim, desenha o que a gente tá falando e não enche o saco. Então, às vezes vocês estão muito insatisfeitos, é a área que vocês estão atuando também. Pra quem já é profissional e... né? Se você se identificar com isso que eu tô falando, porque eu tive bastante desses conflitos. Até a hora que eu parei de me importar muito. E sabe como é que eu consegui parar de me importar muito? Quando eu comecei a fazer meus projetos pessoais. Porque daí o artista dentro de mim ficou mais calmo. Ele falou, beleza, trampo de arte mesmo é o seu. Esse trampo da galera aí você faz, pega a grana, paga as contas, não precisa daí ter medo de ser despejado, morar embaixo da ponte, que é uma tranquilidade boa. E com isso, eu comecei a ter mais qualidade de vida, né? Porque, cara, quando vocês param de brigar com o mundo, principalmente com coisas que não tem muito o que fazer, que não adianta falar, mas esses diretores de arte não manjam nada, mas isso aqui que é o que a galera fica falando. A gente tem que ficar fazendo esse trabalho. Não adianta, não vai mudar o cara por causa disso. A área que você está trabalhando é assim que funciona. É melhor vazar e ir para outra. Ainda mais hoje, com a animação crescendo, game aparecendo, isso tudo. Mas não adianta. Para mim, o que mais influenciou mesmo foi ter começado a fazer meus trabalhos pessoais. Porque daí eu senti uma paz. Eu falei, beleza, agora eu entendi. Eu não preciso me sentir artista no freela. Eu posso ser um artista por minha conta e daí pegar uns freelas que envolvem o meu talento, minha habilidade artística. E daí pago minhas contas e com as contas pagas com tranquilidade eu volto a produzir meu trabalho. É lógico que quando eu puder e quando tiver condições de viver somente do meu trabalho, eu nunca mais pego um freela desses. Porque eu queria mesmo era ficar só fazendo Kung Fu Gun e vídeo de pintura aqui pra vocês, por exemplo. Mas justamente essas duas coisas não dão dinheiro.
Eu sei que tem potencial pra dar, mas é que se eu entrasse numas de que os vídeos têm que bombar muito pra não sei o que, sabe? Pra mim o vídeo é quase uma terapia. Se eu entrar numa de que isso aqui tinha que ser algo que tem que arregaçar, eu talvez ia começar a colocar muita pressão, ia me sentir obrigado a fazer muita coisa e eu ia parar de curtir. Então eu não quero parar de curtir. Eu quero fazer curtindo. Se uma hora ficar maior e tal, mas não sei também. Não vou lutar muito com isso. Até porque eu acho que esse canal não tem perfil pra ficar muito grande, porque você vê o naipe dos vídeos que eu faço. É lento, falando, no meio, sei lá, não é um vídeo engraçadinho. Eu não apareço nos vídeos, eu já percebi que quando aparece a galera gosta de mim. Mas eu tenho sentido um retorno tão legal, as pessoas têm atraído, pelo menos, você que está aí assistindo por algum motivo, quando vem conversar comigo, são pessoas tão massa que eu tô feliz. Eu acho que de alguma forma tá atraindo pessoas com quem eu tenho gostado de conhecer e trocar ideia. Então vamos continuando, né? Vocês estão vendo como é diferente a dinâmica desse trampo? Eu fiz aquela base e agora eu estou fazendo praticamente uma arte final. Tem que ter um pouco de tranquilidade quando está fazendo esse tipo de trampo. E confiar no processo. Bom, também, né? Vamos falando um pouco aí da questão da data, porque sem correndo o risco de talvez falar alguma besteira, mas é que é um assunto que é delicado, né? Essa questão. Mas ao mesmo tempo, né, LGBT, direitos, orgulho gay e tudo mais, é importante, como eu falei, trazer essa pauta, e eu acho, do mesmo jeito que o Kung Fu Gandhi. O Kung Fu Gandhi eu falo sobre maconha, né? Gandhi é maconha. Tem um monte de gente que não sabia, inclusive, que eu descobri que não sabia quando vieram falar do quadrinho pra mim. Mas o meu jeito, por exemplo, quando eu vou falar de maconha, sei lá, ou de qualquer outra coisa, é falar, tentar pelo menos, né? Falar sem criar polêmica no assunto. Eu acho que a galera polemiza muito coisas que podiam ser tratadas de uma forma mais natural. Tipo, ai, dois homens se beijando, que absurdo. Cara, é mó natural, são duas pessoas demonstrando amor uma pra outra, deixa ela, sabe? Tipo, tá lá, tranquilo. E por aí vai. Então, eu acho que realmente a coisa era simplesmente deixar ser, ao invés de ficar polemizando muito. Então, é óbvio que assim, são pessoas sofrendo, né? Sendo oprimidas. Então é lógico que elas vão criar polêmicas, né? Assim, tipo, e digo do sentido do movimento LGBT, quando se manifesta, às vezes, se manifesta com força, se manifesta de forma até um pouco agressiva de vez em quando, mas é porque você tá passando. É uma galera que tá sendo oprimida. Como é que você acaba com isso? Berrando, abrindo espaço mesmo na roda, pondo o assunto na pauta na marra. É importante. Nesse sentido. Por isso que eu dou o apoio. Mas eu não posso encabeçar um movimento do qual eu não faço parte no sentido da opressão, né? Eu sou, até o momento, por enquanto, sei lá, heterossexual. Nunca rolou. Se eu tivesse tido a mínima vontade de sair com alguém do mesmo sexo que eu tinha ido bem de boa. Então eu não passo pelo que as pessoas passaram. E passam ainda, né? Eu não posso falar, batendo no peito do que eles passam. Eu tenho muitos amigos e amigas
sim, que são trans, gays e tudo mais. Daí, o que eu falo muitas vezes é a partir da experiência deles e delas, né, do que eu ouço. E daí sim, mas eu não posso. É igual ao feminismo. Eu sou totalmente a favor das pautas do feminismo. Mas eu não posso encabeçar um movimento feminista. A pauta, o encabeçado tem que ser das mulheres. Eu estou no suporte, por trás ali, ajudando, dando força, compartilhando. É assim que eu encaro, pelo menos. Como eu falei, eu sou branco na medida do possível, sim, para um latino, né? Fora do Brasil a gente é latino, mas aqui no Brasil eu sou considerado branco. Heterossexual, homem, classe média, sabe? Não sofro preconceito. Eu tô na fatia protegida aí de todas essas coisas. Então o meu jeito é tentar dar força para esses movimentos, mas sem assumir nenhum protagonismo, nem tentar isso de forma alguma, porque quem tem que protagonizar esse movimento são as pessoas que estão passando pelas dificuldades. Todas aí que a gente já sabe que existem, não são poucas. Né? Imagina, o Brasil agora que chegou a transformar a homofobia em crime, agora, tipo, muito recentemente, e não sei se eu devia falar isso, mas né, o sujeito que ocupa a cadeira da presidência criticou. Tipo, como é que o cara critica ao invés de enaltecer, né? Mas tudo bem. Vamos continuar a conversa para outro assunto aí para não ficar desagradável. Eu vou usar agora talvez eu volte pro cinza cromático para fazer a sombrinha projetada no chão, para fazer às vezes algumas brincadeirinhas aqui, e daí depois tem que fazer a bandeira, que é delicado, porque tem várias cores puras aqui, escrever a hashtag Mês da Empatia, que é a hashtag da Carlotas lá, como eu falei, depois eu vou colocar também o link deles na descrição do vídeo, e vir com o branco, que eu já abri ali, ó, dando uns toquezinhos, antes de acabar, né? Então, vou pegar aquele cinza cromático daqui, lembra que eu falei dele? Ó, tá aqui, ó. Olha como uma sombrinha projetada faz uma diferença. Você viu que é um cinza bem clarinho? Não é para chamar muita atenção, é só para que ela apareça mesmo, né? Bom, como o vídeo é temático hoje, né? Vamos também fazer falar do assunto com informações mais técnicas. Eu fui ler a respeito, por exemplo, dia 28 de junho. Por que é em junho sempre, né? O mês do orgulho, da consciência e tudo mais. Porque nos anos 60, nos Estados Unidos, anos 60 e nem faz tanto tempo. É que a década de 60 foi uma década realmente contra a cultura, né? De quebrar tudo mesmo e transformar no mundo. E conseguiram. Se você pegar antes da década de 60 para frente, o mundo tinha outros valores. E nos anos 60, para vocês terem noção, a pessoa podia pegar prisão perpétua por demonstrar amor a alguém do mesmo sexo. Prisão perpétua. Olha o naipe dos caras. Estados Unidos, hein? E houve, no final dos anos 60, início dos anos 70, uma perseguição e repressão bem forte para a comunidade homossexual. Inclusive, deixa eu até olhar aqui para não falar errado. Existia um bar que eles iam, que a polícia começou a Stonewall Inn,
Stonewall Inn, não sei se pronuncia direito, que ele se encontrava, que era um bar onde gays, lésbicas, drag, galera gente boa, ia. E a polícia começou a fazer o quê? Colar lá, dar batida e, com toda a sua brutalidade, oprimir essas pessoas somente porque elas eram homossexuais ou diferentes do padrão, da norma lá que apitava na cabeça desses sujeitos. Só que a galera cansou uma hora de ficar tomando e começou a revidar, e por dias eles passaram em conflito, né, em 69. E a polícia, para variar, aumentando o uso da força, até uma hora que ficou tão covarde que os jornais e outros países e tal não tinham mais como ignorar o que estava acontecendo. E com isso começaram a criar várias passeatas e manifestações ao redor do mundo, né? Tanto nos Estados Unidos, né, em outros estados lá dos Estados Unidos, como também em outros países do mundo, países com mentalidade mais progressista, provavelmente, né? Começaram a fazer manifestações de apoio até que uma hora a opinião popular, o governo, teve que tomar uma atitude, assim, dar um braço a torcer, mudar um pouco, e daí começaram a haver realmente ações para que as pessoas aceitassem isso. Então, parece que a data 28 de junho é a data que celebra o aniversário desse evento, que foi quando começaram as primeiras paradas LGBT nos Estados Unidos, né? Então estamos aí comemorando em 1970 que começou. Então estamos comemorando aí esse ganho de respeito e de direitos que houve, né, de lá pra cá. Galera, vou fazer aqui, ó, rapidamente a bandeira, porque a bandeira, então, ela começa, ó, magenta, certo? A bandeira é uma ordem tipo do círculo cromático, ó. É uma primária, quer dizer, uma secundária, uma primária e uma secundária. Então, ó, daí, magenta. Daí depois, quem que faz o caminho entre o magenta e o amarelo? O laranja. Ó, vou até dar uma borrada. Daí, entre o laranja. Depois do laranja, né? Amarelo, que tá quase laranja também. Agora, eu vou fazer o roxo, porque o roxo tá lá embaixo. E eu não quero encostar agora no amarelo úmido. Então vou pôr o roxinho aqui no fim, porque o roxo é a última. Ela vai estar depois do azul. Daí em cima do roxo quem estaria? O azul. E qual que é a mistura do azul com o verde? Ah, droga, falei errado, eu não vou editar, então não vai ter... Qual é a mistura do azul com o amarelo? O verde, né, minha gente? Falou até na música brasileira aí, tem uma música, acho, do Djavan, de alguém que fala
Que o azul e o amarelo, verde sai do azul com o amarelo, uma coisa assim. Então misturei aqui no cantinho o verdinho. Eu não queria que encostasse no amarelo, então, enquanto o amarelo ainda tá úmido. Mas talvez vai encostar, porque não vai dar tempo de eu esperar secar. Aí. Minha gente, era mais ou menos isso que eu queria fazer. A bateria tá acabando, o vídeo ficou longo, mas pelo menos eu consegui reproduzir aí com guache aguado, com arte final e tudo mais. Uma homenagem ao dia de hoje, né? E eu espero que vocês tenham visto aí também uma técnica nova, porque é um guache bem mais simplificado, né? Aguado com arte final, mas eu acho que ele faz bem o serviço. Eu poderia ainda trabalhar um pouquinho com branco, colocar uns volumes, mas não vai dar tempo, na verdade. Tá acabando a bateria, já avisou 2 vezes e o vídeo vai cortar. Então eu vou fechar antes que feche na cara de vocês. Espero que tenha ajudado, vou postar lá depois passo a passo as coisas no Instagram. Muito obrigado mesmo, vocês são incríveis, vamos tentar fazer o mundo melhor aí, tamo junto nessa. Um grande abraço, minha gente, até mais!